Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Imagine aquela turma. Jesus, 12 apóstolos e 5, 6 mulheres. Faziam a caminhada de cidades e povoados, pregando o Evangelho, anunciando a boa nova do reino de Deus. Mais ou menos 18 pessoas, uma turma. A alegria que esse povo, que esses 12 apóstolos e as mulheres tiveram de ouvir as pregações de Jesus. O consolo que vinha quando Jesus falava que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida. E esse povo estava no caminho com Jesus, ouvindo a verdade dele e a vida dessas pessoas eram transformadas. Uma alegria e uma paz. Podemos dizer que os 3 anos da vida pública de Jesus foi uma faculdade. E aprenderam do Mestre, principalmente da vida do Mestre. O Jesus falava com muita inspiração, um entusiasmo, um zelo, anunciando a boa notícia. Interessante que eles caminhavam com o Mestre e poderiam fazer perguntas dele, e ele respondia. Ele respondia, mas ele mostrava pela vida dele. Estavam vivendo com Deus, homem, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma comunidade. E as mulheres sempre são mulheres. E as mulheres sempre estavam cuidando da turma, certamente. Eu fico imaginando aquelas mulheres com o dinheiro que eles tinham, indo encomendar comida para aquela turma, arrumando alojamento naqueles lugares e até ajudando a lavar a roupa e chamar a atenção dos apóstolos: aquela sua roupa é imunda, você tem que trocar essa aqui, está cheirando mal. Mas uma verdadeira comunidade de pessoas caminhando com nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o povo aprendeu muita coisa. E talvez Jesus repetia muitas vezes que Deus é Pai, que todos nós somos filhos e filhas de Deus Pai. E talvez ele ensinou o Pai Nosso naqueles outros lugares. Importância de fazer a vontade de Deus Pai, de confiar no Pai para o sustento de todos os dias, de pedir perdão do Pai, de perdoar as outras pessoas e de evitar as tentações, evitar e expulsar
todo mal. Jesus falava de Deus Pai que criou todas as coisas e que tudo é um presente de Deus. Jesus falou que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus falou de si mesmo. Ele deu a entender que ele era o Messias, o prometido, o que Israel estava esperando, ele estava aqui. Ele falou que ele era o pão da vida. Ele era o pão da vida. E foi difícil entender isto. Mas ele deu a entender que ele era o bom pastor. Que ele veio para pastorear e servir as pessoas. Ele disse que ele só queria fazer a vontade de Deus, o Pai, que o mandou. E tentou explicar a encarnação, que Deus entrou na raça humana. E ele foi rejeitado por alguns judeus por ter falado isso. Ele fez milagres, ressuscitou Lázaro. E ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida. E ele, que é a ressurreição e a vida, ressuscitou várias pessoas. Então era uma faculdade fascinante, não é? Especialmente quando ele falava do reino de Deus. Quando ele falou, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que nós temos que nos tornar como crianças, humildes, dependentes. E assim o reino de Deus vem para cada um de nós. A lição mais difícil que eles não conseguiram entender, depois da morte e ressurreição, era o mistério pascal. Que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer para conseguir produzir frutos. 3 anos de faculdade. E os 12 discípulos acompanhando. E uma parte da caminhada, aquelas mulheres que foram transformadas radicalmente pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando os 12 apóstolos indo com Jesus para encontrar com Maria. Imagine o que Maria falava para os 12 apóstolos e para aquelas mulheres também. As lições, o testemunho dela. Sempre impressionante. E certamente essas conversas de Jesus, as mulheres, os apóstolos, marcaram profundamente aquela turma de Jesus. É possível que nós façamos a caminhada com Jesus. É a coisa mais gostosa. Quando lemos a Bíblia, quando meditamos sobre isto, quando aplicamos as palavras de Jesus para a vida de cada um de nós. E assim, ficamos animados, realmente animados, para fazer uma caminhada boa. São Paulo fala, combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado, e pelo qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Eu creio
na vida eterna. Creio na vida eterna. Creio que eu fui chamado, estou sendo chamado para viver para sempre. E daí todos nós vamos fazer um bom combate da fé. Vamos conquistar a vida eterna agora. Já começa a viver na presença de Cristo, ressuscitado, glorioso. Nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos que Ele é o caminho para a vida eterna. E Ele vem nos dar a vida em abundância. Mais uma vez, imagina Jesus indo de lugar em lugar com os 12 e aquelas mulheres. E a alegria, a paz, o entusiasmo que veio de fazer a caminhada com Jesus. A faculdade de Jesus. Vidas são mudadas por causa desse contato com nosso Senhor Jesus Cristo. Diga sim, eu quero.